dia maravilhoso, não é mesmo? Conversar sobre Romanos 5, cara, vai ser incrível para você. Entende isso? Ó. Romanos 5, a gente vai continuar a leitura e a explicação dessas boas novas, tá? Versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez. 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com a segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. 3. Também nos alegramos de enfrentar as dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Aqui ele está falando a respeito de um padrão de comportamento que o cristão precisa ter pautado a palavra de Deus. Por quê? Porque eu falo a verdade do Evangelho. E quando eu falo a verdade do Evangelho, eu sou provado por ela. Como? As pessoas vão cobrar isso de você. Jesus cura? Cura. Prova. Prova que Jesus cura. E aí você vai ter que agir nessa cura. Você vai ter que agir nesse sobrenatural de Deus. E aí, esse sobrenatural de Deus que você vai agir, você vai se perseverar. Por quê? Olha que interessante. Também nos alegramos em enfrentar as dificuldades e provocações ou provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Ou seja, quanto mais eu persevero em agir na palavra, mais o meu caráter é aprovado. Ou seja, eu vou conseguir aquilo que eu estou perseverando em fazer. Simples. E essa esperança não decepcionará, porque a esperança é a fé que você deposita na perseverança desse depósito de fé. Ou seja, quanto mais eu me deposito em fé, quanto mais eu persevero caminhando em fé, vai chegar uma hora que vai acontecer e essa perseverança que eu estou depositando vai ser realizada, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou fazendo, e você vai ser aprovado nesse sentido, porque a aprovação só vem depois dessa perseverança posta. Certo? Acho que não ficou confuso, ficou claro. Vamos lá. Vamos agora falando sobre o versículo 6. Ó, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Aqui ele coloca no passado, quando ainda éramos pecadores. Por que a Bíblia ela fala uma vez, ela fala que você é pecador e outra vez ela fala que você é santo, nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real? Por que a Bíblia fala que você é santo e de repente ela fala que você é pecador e depois você é santo de novo e agora é pecador? Qual que é o sentido disso? Quando você nasce de novo, você é uma nova criatura. Você é santo, tão santo quanto Deus é santo, e tão justo quanto Deus é justo. Você é uma nova criatura. Porém, no sentido da palavra pecador, significa amartolos, que é aquele, no grego, que significa aquele que corre atrás do pecado, aquele que tem prazer em fazer o mal, aquele que gosta de pecar. Este amartolos não é mais você se você é nascido de novo. Entenda isso. É essa mentalidade que a gente precisa retirar. É essa mentalidade que a gente precisa recusar. Você não é mais pecador. Você é santo e vence o pecado por causa da graça de Deus, por causa de Cristo Jesus. Então, se você se vê ainda na capa de pecador, esse é um problema a qual muitos cristãos não conseguem sair do pecado por causa disso. Eles se veem como pecador. E pelo fato de se ver como pecador, você acaba cometendo vários e vários tipos de pecado que você provavelmente não gostaria de cometer, mas você comete. Por quê? Porque você acha que você é pecador. Mas se você se vê na condição do nova criatura, na condição do novo homem, você entende que você é uma nova criação. Você entende que você nasceu de novo e você entende que você é um espírito com o Senhor. Você é um com Ele. E por você ser um com Ele, você tem que entender que não existe pecado que você não possa superar, não possa batalhar contra ele e superar ele.
Não existe, ok? Vamos prosseguir aqui. Versículo 9. E uma vez que fomos declarados justos por meio do seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, no relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já somos reconciliados, certamente seremos salvos da sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, que como fomos reconciliados por meio do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a reconciliação de Deus com você não depende diretamente de você obedecer à lei, mas depende diretamente de você aceitar quem você é hoje. Entende? Vamos lá, vamos retroceder um pouquinho aqui no capítulo 4, no versículo 14. Fala assim, portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária, a promessa é anulada, e pois a lei traz a ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Ou seja, se você ainda se vê na condição de pecado, isso é básico do Evangelho, isso é básico das Boas Novas. As Boas Novas vieram justamente para dizer que agora você é capaz de sair do pecado e viver uma vida 100% santa aos olhos de Deus. Entende? Existe uma forma, existe a única forma que Jesus conquistou para que você fosse santo, é você se relacionando diretamente com Ele e se comparando com Jesus Cristo. Não é um contraste, você não fala assim, mas Jesus é dessa forma e eu sou dessa forma, então eu não consigo alcançar aquilo que Jesus alcançou. Não, Jesus ele veio, conquistou como um homem, ele não veio como um Deus, ele veio como um homem, com a consciência de que ele era Deus, e Jesus, galera, Jesus é Deus, ok? Ele é o verbo que sempre existiu. A questão é, ele conquistou como um homem, ele não conquistou como um Deus. Então Jesus ele se despiu, como a palavra de Deus diz, que ele se desfez de toda a glória que ele tinha com o Senhor e veio em forma de servo, veio em forma de homem pecador para conquistar todas as coisas e vencer a morte, porém sem pecado algum. Então, se Jesus conquistou isso, se Jesus conquistou e conseguiu viver uma vida sem pecado, é porque é possível para você, porque ele não conquistou as coisas como Deus, ele conquistou as coisas como homem. Então, o que a gente vê? A gente vê que quando Jesus conquistou as coisas como homem, ele restaurou todas as coisas em meu espírito. E quando eu creio que Jesus veio, e se eu creio que Jesus veio em carne e sofreu, padeceu, amou, fez os milagres, fez os sinais, fez tudo, obedeceu ao Senhor e 100% santo, eu também consigo estar nessa condição. Eu consigo viver nessa condição. Porque se ele consegue, eu também consigo. As palavras de Jesus foram: eu venci o mundo. As coisas que eu fiz, vocês farão e maiores. Ele também disse que o discípulo não é maior que seu mestre. Porém, o discípulo bem treinado será como o seu mestre. Agora vamos no capítulo 5 de Romanos, no versículo 11, e vamos continuar a leitura. No versículo 12, aliás. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e se estendeu todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei foi concedida, certo? Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em consideração, não foram contados, tá? 14. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, ou seja, no tempo de Adão até a lei for escrita, a lei de Deus for escrita, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Olha que interessante, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus, a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E é resultado da dádiva de Deus
é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser considerados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A gente considera que o pecado de Adão, o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, a gente considera mais do que consideramos o sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso que nós não conseguimos sair dos nossos pecados. Porque a gente considera que a gente é tão errado, mas tão errado, que a gente vai permanecer no erro e vai ficar no erro até Jesus voltar. E se por um acaso Deus tiver misericórdia de mim, Ele me perdoa e me salva. E na verdade não, na verdade quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, o Espírito de Deus que clama Abba Pai, ou seja, que clama Paizinho, que sabe que você é filho de Deus e que confirma no seu espírito que você é filho de Deus, este mesmo Espírito faz novo o seu espírito para que você seja sem pecado no seu espírito. Mas ainda temos a alma e ainda temos o corpo que precisa ser redimido. E a alma é redimida de acordo com os padrões que é estabelecido para ela. Se você vê os padrões desse mundo, a inteligência desse mundo, porque a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo é diabólica, então se você vê com a sabedoria do mundo, a sua alma ela vai captar aquilo que o mundo ele tem a oferecer. Mas se você vê com a perspectiva do Espírito, e o que é a perspectiva do Espírito? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a perspectiva do Espírito, porque a Bíblia também diz, que o próprio Jesus diz, que as palavras que saem da minha boca são Espírito e são vida. E se as palavras que saem da minha boca são Espírito e são vida, a palavra de Deus é Espírito. Então, se eu me basear a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia com o Espírito, eu tenho vida, eu crio vida em mim, por quê? Porque o Espírito me dá a vida. Agora vamos lá, capítulo 6, versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que as receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Cristo Jesus. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa da vida de todos. Por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei ela foi dada para evidenciar o pecado, tudo bem? Aqui nesse versículo 20 ele fala um pouquinho mais sobre isso. Ó. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Por quê? Porque a lei, ela fala para você, não mate, não roube, não faça isso. Quando você vê a lei de Moisés, você vê que esta mesma lei olha para você e te condena porque você é mentiroso, porque você é ladrão, porque você é assassino, porque você fez isso e aí eu mostro para você que é errado e essa lei te condena. Por quê? A lei é ruim? Claro que não, ele vai falar aqui, a lei não é ruim, a lei é boa. Porém, o pecado que habita em mim, eu que tenho falhas, eu que sou um ladrão, e a lei em contraste com aquilo que eu sou, que diz que eu sou, ela fala para mim que eu sou ladrão, e aí eu tenho vontade de roubar, e eu falo, poxa, essa lei diz para eu não roubar, mas eu tenho vontade de roubar. Essa é a natureza de Adão, essa é a natureza antiga, é o velho homem. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e o levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E olha que interessante, quando você entende essa palavra que fala a respeito da sua vida na graça de Deus, você esquece completamente a lei e você não vive debaixo da lei, você não vive debaixo dela, você vive debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus diz que você é um novo homem, que você é um novo espírito, que você é um espírito ressurreto. E se eu entender e realmente me ver, me enxergar como um novo homem, esta lei não tem eficácia sobre mim e o pecado perde a força. Por que a lei não tem eficácia sobre mim? Porque a lei não opera sobre quem não viola ela. É semelhante a uma lei estadual, uma lei regional, uma lei brasileira,
Que, por exemplo, se você assaltar uma pessoa, sendo ela a mão armada ou furto, etc., se te pegarem, você vai ser condenado a X anos de prisão, ou você vai ter que fazer trabalhos voluntários, enfim, dependendo da lei. Mas a lei diz assim, se você matar, você vai preso. Um exemplo. Se eu não matar, melhor, se eu nem tiver vontade de matar, para mim essa lei não é válida. Por quê? Porque eu não sou assassino. Então eu não fico olhando para a lei e falando, poxa, será que ai meu Deus, será que eu vou pecar? Será que eu vou matar? Ai meu Deus, eu não sei se eu vou matar. Se eu ficar nessa neura, se eu ficar nessa perspectiva, eu estou dando brecha para que o pecado que existe, que é não matarás, me cause um certo impulso para que eu venha a observar isso, a temer a isso, e pode ser que em algum momento eu venha a cometer esse tipo de coisa. Não, eu estou falando do exemplo a respeito de matar, mas isso pode ser por qualquer coisa, qualquer tipo de pecado. Pecados sendo considerados pequenos ou sendo considerados grandes. Porque aquilo que eu observo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu imagino, é assim que eu me torno, é assim que eu faço, é isso que eu faço. Ninguém faz alguma coisa porque quis fazer. As pessoas fazem as coisas porque está no coração do homem. E aquilo que está no meu coração é aquilo que eu maquino na minha mente, é aquilo que eu imagino, é aquilo que eu penso, e é aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Então, entender essa graça, entender Romanos, ver Romanos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7 e 8, é as boas novas de Cristo, os vídeos que a gente vai fazer, são o tema, né, são os vídeos que a gente vai fazer, e a gente vai ver muito de Romanos, falando a respeito dessas boas novas e de como deve ser nosso comportamento mediante a fé, mediante a crença de que Cristo conquistou todas as coisas e mediante a crença de que Jesus ele te purificou e te sarou e você é capaz de viver exatamente como ele vivia e andar como ele andava.